Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para meus amados e queridos irmãos. Desde já se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor neste dia chamado hoje. No canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor pela vida dos irmãos em nome de Jesus. Para quem não viu, é a nova blusa do canal. Lançamos aí o modelo de blusas, irmãos que quiser adquirir a partir de R$ 44,99, um produto de qualidade. Apesar de essa blusa ser preta, ela não esquenta. É um produto que não amassa, você lavou, colocou no corpo. Se você botar na corda, até com um tempo nublado, irmão, ela seca rápido. Nos chame aí, adquira produto de qualidade. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu queria deixar um versículo com os irmãos. 3 versículos, né? Louvado seja Deus. E vou contar os meus testemunhos em visão e sonho quando eu era nova convertida. Salmos capítulo 25, a partir do 12. Versículo 12 diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém, meus irmãos? Eu era nova convertida e eu duvidava muito da doutrina do Senhor quando os pastores estavam pregando. Eu não era batizada ainda. E uma certa vez passou pela minha mente aparar as pontas do meu cabelo. Apenas na minha mente, somente o Senhor Jesus contemplava o meu pensamento. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas não tem poder de ler a nossa mente. Irmãos, quando foi à noite eu tive um sonho. Eu chegava na cabeleireira e aquela cabeleireira, ela cortava meu cabelo bem curtinho, igual de um homem, igual de um varão. Irmãos, e eu contendia com ela dizendo: o que você fez com meu cabelo? Pedi para você aparar as pontas e você cortou meu cabelo bem curto, igual de um homem. E aquela mulher dizia: não, eu não fiz isso, eu apenas aparei a ponta como você me pediu. Irmãos, e aí o céu se abria como de um estrondo, uma grande voz muito forte, no meio de como se fosse um trovão, e dizia assim: não, para mim o pecado é o mesmo, né? Você cortando, aparando as pontas, ou você cortando igual de um varão, irmãos. Então, eu entendi que nem aparar as pontas podemos aparar, né? Como diz em Coríntios, capítulo 7, os versículos a seguir, que diz que o cabelo da serva do Senhor é o próprio véu, irmãos. Tudo está na palavra. E a partir daí, eu temia o Senhor e sei que nós, servas de Deus, não podemos cortar o nosso cabelo. Amém? A outra visão, irmãos, que eu tive é que na minha conversão eu usava um pozinho de rosto da Natura, porque eu tinha sardas e eu queria disfarçar as sardas que eu tinha no meu rosto, e usava um brilho labial incolor, porém ele era muito brilhoso. Irmãos, quando foi à noite eu tive uma visão. Entrava um demônio, era a pombagira. Ela usava um salto bem alto, irmãos, bem fino, bem alto, uma calça jeans com lycra, um cabelo loiro bem pranchado, uma blusinha de alcinha, e ela se inclinava bem sensual na minha penteadeira. E usava o meu pó de rosto, irmãos. Usava o meu pó de rosto e usava aquele brilho labial. Eu não conseguia expulsar aquele demônio. Eu não conseguia, mesmo sendo nova convertida, mas eu já tinha autoridade do Senhor, porque eu orava, eu buscava, tudo que eu tinha dúvida, eu não blasfemava, eu ia orar para mim, que Deus mostrasse para mim, irmãos. E ali, eu não conseguia expulsar aquele demônio. E aí na segunda vez, porque eu acordava, não conseguia expulsar o demônio, eu voltava a dormir, ela vinha de novo, usando as minhas coisas, então eu dizia para ela: por que você está usando o que é meu e por que você não sai? E aquele demônio, irmãos, ela dizia dessa forma: eu não vou sair porque é você que está usando o que é meu. Este pó de rosto é meu e este brilho labial também é meu. Irmãos, e quando eu acordei, eu tive que jogar tudo fora, porque aquilo que não serve para mim, não serve para você. Irmãos, o que você sabe que não é de Deus, você não pode dar para outra pessoa, você tem que desfazer daquilo. Então, irmãos, eu joguei fora aquele pó de rosto e joguei fora aquele brilho labial. Amém? Então nós sabemos que maquiagem não é de serva de Deus. Eu tinha essa dúvida e o Senhor mostrou para mim, porque eu pedi para Ele me mostrar. Amém? Então toda vez que você tiver dúvida sobre a doutrina, que muitos dizem que é usos e costumes, que é religiosidade, você vá para o seu joelho, vá para a oração, para o jejum, principalmente, irmãos, nas madrugadas, que é onde o Senhor
ele se revela muito mais para nós, como diz aqui, no versículo 14 do Salmo 25. O segredo do Senhor era para que os temem, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Então, irmão, serva de Deus não usa maquiagem, porque não é costume de serva de Deus, mas sim da pombagira. Irmãos, continuando aqui no meu testemunho, uma outra visão que o Senhor me mostrou a respeito de como nós devemos nos portar dentro da casa de Deus. Irmãos, eu vi uma igreja, eu vi os irmãos sentados nos bancos, os irmãos com os braços estendidos, perna cruzada, as irmãs também de perna cruzada, crianças comendo dentro da igreja salgadinho, pessoas andando descalço, irmãs mascando chiclete. Irmãos, estava uma nuvem negra sobre aquela igreja e uma voz dizia: minha serva, você está vendo? Não é dessa forma que as minhas filhas têm que se sentar em minha casa ou em qualquer lugar. Não devem cruzar as pernas. Aí mostravam uma outra jovem sentada com as perninhas juntinhas, irmãos, uma do lado da outra sem estar cruzadas. E ele dizia assim ao lado dos irmãos: e os meus servos não estão na casa deles, aqui é a minha casa, a casa de oração. Irmãos, e aqueles irmãos com braços abertos de qualquer jeito. Então nós temos que ter reverência na casa de Deus. E ele dizia: guarda o teu pé quando entrares na minha casa. Não é para comer na casa de Deus. Não é para ficar andando descalço, irmãos. Nós temos que ter respeito, reverência. Né? Vamos ter reverência, porque o Senhor, ele se agrada, amém? Então o Senhor também mostrou isso. Irmãos, e por último, uma visão. Por último, não tem mais dois, mas, irmãos, uma outra visão que eu tive também. Irmãos, que eu vi uma sala, assim, com uma máquina antiga, aqueles rolos de linha bem grande, e aquele homem todo de branco, que era o próprio Jesus. Eu temia ele, irmãos, ele tinha uma voz suave, mansa, né? E ele falava assim: minha serva, é assim que eu quero que você se comporte. Aí ele apontava para uma outra moça, que era como se fosse uma referência, para eu ter ela como referência. Irmãos, a blusa dela, a manga dela, da blusa vinha até o cotovelo. As saias, ele dizia, 4 palmos abaixo do joelho. O sapato dela, ele dizia: eu permito apenas 2 dedinhos. Então, irmãos, era quase uma rasteirinha. Tinha apenas 2 dedinhos de altura naquele sapato, irmãos. Era como se fosse uma rasteirinha. Mas o Senhor dizia: apenas 2 dedos eu permito. Então, irmãos, era bem baixinho, quase uma rasteirinha. E ele dizia: minha serva, não tire a tua sobrancelha, não passe pó no teu rosto. E o cabelo dela estava preso, irmãos, bem preso, assim, bem arrumadinho. E ele dizia: está vendo as unhas dela bem aparadinha? Minhas servas têm que ter as unhas aparadas e não grandes, porque é modos da pombagira. Ele dizia: também não pinte as tuas unhas com esmalte branco, ou seja, irmãos, nem base nós servas de Deus devemos passar, amém? E eu acordava, irmãos, daquela visão. E a última visão que eu tive foi agora, depois de mais de 17 anos de evangelho. Eu vi aquela estrada bem estreitinha e aquele varão vinha como se fosse o meu esposo, irmãos, porque eu sou casada para a glória de Deus. O meu esposo é diácono na IPDA e pastor também, dirige uma obra, mas era como se fosse ele, porém não era ele, era o próprio Jesus, porque nós sabemos que nós somos a noiva, a igreja, que estamos aguardando o nosso esposo, amém? E ele segurava em minhas mãos naquela rua estreitinha, irmãos, e nós descíamos para baixo, um lugar horrível, temeroso, e demônios tentavam agarrar a barra da minha saia, porém ele não deixava e dizia para mim não temer. Eles não tocavam em mim. Quando nós chegávamos naquele lugar horrível, sem vida, irmãos, um lugar horrível, pavoroso, sem vida, não tinha uma plantinha, nada, parecia que não tinha ar, nada, irmãos. E quando nós chegávamos lá, vinha um homem e dizia assim: a sua mãe virá para cá. Irmãos, era o próprio inferno. E eu dizia: por que minha mãe vem para cá? Ele dizia: porque a sua mãe pinta o cabelo e porque a sua mãe vê novelas. Irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos tornar um cabelo preto branco e nem um branco preto. Nós temos que aceitar o que Deus nos deu. Irmãos, a Bíblia diz que as canscas, os cabelos brancos, é honra para nós, irmãos. E televisão, Salmo 101, versículo 3 diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. O salmista Davi diz: irmãos, tira os seus olhos desse aparelho. Esse aparelho não é de Deus. Eu não tenho esse aparelho na minha casa, porque depois dessa revelação, irmãos, nós temos que vigiar e orar. Então, irmãos, né, a minha mãe, ela é de outro ministério e eu passei o recado para ela. Quase a minha mãe morreu, mas o Senhor deu uma oportunidade para ela, porque se ela morresse no estado que ela estava, nós sabemos que o destino dela seria o inferno. Então, irmãos, são essas as visões que Deus me deu. Tem muitas outras, em outra oportunidade eu estarei passando para a igreja. Mas, irmãos, nós que oramos a Deus, o Senhor não nos deixará confundido. Vamos se consertar enquanto é tempo, vamos se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, amém? Em nome de Jesus,
Jesus, eu agradeço essa oportunidade, espero edificar a fé de muitos e que todos nós se consertemos a cada dia em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela tua vida, eu quero clamar. Deixa o seu pedido de oração que nós estaremos orando nesta manhã e Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, queremos louvar, engrandecer e exaltar ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, queremos agradecer, louvar, engrandecer, meu Pai, o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor. Que neste dia chamado hoje, a cada jovem, criança, adolescente, homem e mulher que for ver, Senhor amado, este vídeo, que seja mais do que abençoado, levantado, capacitado, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, toda obra de voodoo feita a 7 palmos da terra, que seja repreendido e jogado por terra. No teu nome, meu Pai, há poder. Por isso, neste dia chamado hoje, eu quero lhe pedir, todo mal venha a ser cortado nesta hora. Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na tua profecia, quando o Senhor diz que o Senhor nos deu poder para pegar as serpentes e escorpiões, e se nós bebemos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. O inimigo tem se levantado de todos os lados para acabar com teu povo, a tua igreja. Mas o Senhor é maior, só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade seja dada ao Senhor neste dia chamado hoje. Eu quero profetizar sobre a vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor vai fazer, o Senhor vai levantar, o Senhor vai agir, meu Pai, na vida dos teus filhos, e toda a ferramenta, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra de voodoo, toda obra feita, meu Pai, a 7 palmos da terra, feito nas catatumbas, nas cachoeiras, que seja repreendido e jogado por terra. Há poder no teu santo nome. No teu nome, meu Pai, o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores do que o Senhor. O Senhor tem nos dado, meu Pai, todo o poder e autoridade. Deus Todo-Poderoso, eu te peço neste dia chamado hoje, eu não te peço prata, mas também nem ouro. O que eu te peço é revestimento dos altos dos céus. Deus Todo-Poderoso, a tua porção dobrada venha a ser derramada sobre nossas vidas. Oh Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser transformado, eu quero, meu Pai, ser inundado da tua glória neste dia chamado hoje. Fala com teu povo, com a tua igreja, que o Senhor venha nos encher, meu Pai, venha nos inundar da tua glória e do teu poder. Precisamos de ti, meu Pai. Sem ti nós não somos nada, mas contigo, meu Pai, nós somos tudo, porque, meu Pai, nós somos preciosos, nós somos, meu Pai, a menina dos olhos do Senhor. E o Senhor tem nos chamado, meu Pai, um povo eleito, chamado, porque a tua palavra diz em Mateus, meu Pai, de dizer o amado 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Toma cada serva e serva tua, toma tua filha, nossa irmã Adriana. Deus Todo-Poderoso, visita a tua serva nesta manhã. Toma tua filha, nossa irmã Igma, meu Pai, dá vitória à tua filha. Toma tua filha, irmã Jane. Deus Todo-Poderoso, a tua filha, irmã Grazi, seu esposo Denilson, a cada um, Senhor amado, eu lhe entrego nas tuas mãos. Toma tua filha, nossa irmã Sebastiana, meu Pai, dá vitória à tua filha, visita, repreende, meu Pai, todo o mal, toda investida de Satanás nesta hora. Deus Todo-Poderoso, o inimigo ele ronda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas o Senhor está ao nosso redor para nos ajudar e nos proteger de todo o ataque do adversário. Eu quero profetizar nesta hora que os teus filhos vão, Senhor amado, receber algo sobrenatural, Senhor amado, da tua parte. Portas vão ser abertas, grilhões vão ser jogados por terra, correntes, meu Pai, que prendem teus filhos no passado, que, Senhor amado, joga um bloqueio mental para os teus filhos não raciocinar aquilo que ainda o Senhor vai fazer na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Hoje o Senhor muda histórias,
Hoje o Senhor muda vidas. Hoje o Senhor muda o cenário, meu Pai amado. Deus Todo-Poderoso, daquelas pessoas, Senhor amado, que estão caídas. Hoje o Senhor muda o quadro, Senhor amado, e faz o teu sobrenatural. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero profetizar sobre a vida dos teus servos e servas tuas, meu Pai. Bênçãos sem medida, mudança de vida, que eles venham se levantar, agir, e venham receber a porção dobrada do teu Espírito Santo, meu Pai. Guarda, meu Pai, aqueles que fazem pedido de oração, aqueles que estão, Senhor amado, constantemente buscando a Tua face, como diz a Tua palavra em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, e o Senhor está perto de buscar a Tua igreja, o Teu povo, mas o Senhor não quer buscar uma igreja de qualquer forma, o Senhor quer buscar uma igreja lavada, remida e santificada no Teu nome. Deus Todo-Poderoso, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra feita contra a minha vida, contra o ministério, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu lar, que seja repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, capacita os teus filhos, meu Pai, para estar nesta obra, fazendo conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Sabemos que é difícil, sabemos, meu Pai, que as lutas vêm, mas o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor diz na sua palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor é quem nos ergue. Eu lhe entrego, meu Pai, o início dessa campanha nas tuas mãos. Abençoa, dá vitória a vida do missionário Vinícius, do pastor Idalmo. Visita os teus filhos, Senhor amado, nesta manhã. Repreende todo o mal, todo ataque do adversário, todo ministério Arca de Fogo cobre com o teu sangue, meu Pai. Dá vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar. Eu vou deixar Deus me usar aqui orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.